pessoal, tudo bem? Sou o professor André Araújo, estou aqui para te ajudar na formação de excelência em treinamento de futsal. Nessa aula eu preparei para vocês uma retrospectiva onde teremos os 5 principais assuntos que mais repercutiram durante o ano. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo que é treinador de futsal e também segue a gente lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube, Facebook, TikTok, enfim, tem muito material legal para você acompanhar aí e aproveitar no seu trabalho como treinador de futsal. Antes de entrar nos 5 temas que marcaram 2025, eu quero contar uma história rapidinha. Não é sobre futsal, é sobre decisão, ou a falta dela. Cara, vamos voltar lá em 2016, onde um dos maiores clubes do Brasil, São Paulo Futebol Clube, já liderava o ranking de lesões entre todos os clubes da Série A. Os dados estavam lá, o time liderava aí praticamente todas as partes aí das lesões que os atletas tiveram em 2016 e os alertas também. E o que foi feito? Nada. Ano após ano o problema se repetiu, trocaram treinadores, jogadores, dirigentes, comissões, mas o modelo continuou o mesmo. E aí, de 2016 a 2025, o São Paulo se manteve como clube com o maior número de lesões do futebol brasileiro. Gente, a gente está falando do São Paulo Futebol Clube. Não é qualquer clube. Resultado: crise esportiva, prejuízo financeiro, perda de identidade dentro de campo. Então, quem acompanhou aí nos últimos dias viu os absurdos que envolvem o departamento médico do São Paulo, as questões relacionadas a isso que eu estou falando aqui. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a retrospectiva ela não é para apontar erros, é para corrigir a rota. Então pense nisso, tá? Você não vai ver esse vídeo e ficar, pô, errei. Não, é para você pensar em algo que você pode corrigir para 2026. E aí o problema do São Paulo não foi errar em 2016, tá? Eles não aprenderam, tá? E exatamente por isso que a gente traz a retrospectiva aqui para vocês com esses assuntos e a gente propõe para que você olhe para aquilo que repercutiu em 2025 e você use esses aprendizados para trabalhar melhor em 2026. Eu queria deixar algumas questões, entendeu? Para você que é treinador, professor, coordenador, começando com uma questão simples, tá? Quais sinais o seu trabalho está te dando hoje que você está ignorando? Será que sua pré-temporada está formando atletas ou apenas cansando corpos? Será que o futsal está sendo usado como ferramenta de desenvolvimento ou só como tapa-buraco? Será que o ambiente da base está formando pessoas ou acumulando traumas? Será que você está olhando para o futsal feminino como oportunidade ou como problema? Assim como no caso do São Paulo, os dados, os exemplos e os alertas estão aí. A diferença entre crise e evolução está em quem decide aprender. É com esse olhar que eu quero te convidar agora, não para assistir uma retrospectiva, mas para usar 2025 como base de decisão para 2026. Vamos aos 5 assuntos do futsal século XXI que mais repercutiram neste ano. 2025 foi um ano intenso para o projeto Futsal Século XXI, projeto que está aí no 5º ano já, muito material publicado, muitos treinadores acompanhando, um ano de debates, de formação, de conquistas, de provocações e principalmente sobre reflexão sobre o papel do futsal no esporte, na escola, na sociedade, enfim. A gente criou muita coisa aí para que o treinador pudesse fazer uma reflexão sobre o seu trabalho, sobre o futuro também do futsal e de como as coisas podem evoluir. Nesse vídeo eu quero trazer uma retrospectiva dos 5 principais assuntos de 2025, tá? Na minha maneira de entender, foram os assuntos que mais
chamaram a atenção e que exigem aí soluções, não são soluções simples, tá? São assuntos complexos e que exigem estudos, reflexões e muito debate e, claro, atuação prática aí também do treinador. Bem, primeiro evento que, que a gente organizou no ano, coincidentemente é o primeiro assunto que eu vou trazer aqui também, a pré-temporada de futebol integrada com o futsal. Então, muitos clubes, muitos projetos aí que eu tenho acompanhado, eles estão usando o futsal como uma ferramenta de formação de atletas de futebol. Então, o treinador de futsal ele tem sido também solicitado para desenvolver projetos aí, principalmente na base de clubes de futebol, visando aperfeiçoar a formação dos atletas de futebol de campo. Então, se você trabalha como treinador ou está envolvido com futebol de campo, é muito importante que você tenha um entendimento dos benefícios que o futsal pode trazer aí para a formação dos atletas. Cara, a primeira situação é o desenvolvimento técnico. Então, a gente tem muitos depoimentos, inclusive de atletas consagrados no futsal e até no futebol de campo, de que a qualidade técnica do jogador de futsal contribui demais. E aí tem um motivo. Você, no futsal, você pega muitas vezes na bola, você está sempre participando das ações, seja individualmente ou no aspecto coletivo também, que eu vou falar daqui a pouco. Então a questão técnica no futsal ela consegue ser muito bem aproveitada no futebol de campo. A segunda questão é a questão do aprimoramento físico. Então o futsal ele tem um jogo assim muito intenso, são capacidades físicas que são exigidas constantemente em todas as situações aí, para praticamente o atleta, enquanto ele estiver na quadra, ele não para. Então é um jogo que você pode sim permitir um desenvolvimento físico e depois você acaba aproveitando isso, adaptando essas capacidades para as ações do futebol de campo. Outro aspecto relevante é a tomada de decisão. Então, no futsal a gente constantemente exige do atleta que ele tenha um preparo aí cognitivo também em relação ao que ele vai fazer. Ele precisa antecipar já as ações antes de que elas sejam executadas. Então, a intensidade do jogo faz com que o atleta tenha que ter muitos momentos onde ele precisa decidir o que ele vai fazer. E isso é muito treinado também. Existem situações onde a metodologia do futsal contribui demais em relação ao futebol de campo. E o último item aí da pré-temporada que a gente destaca é a questão do trabalho em equipe. Então o futsal ele é muito exigente no aspecto coletivo, e quando você coloca metodologias, você faz um planejamento através do futsal pensando no futebol de campo, o atleta ele vai crescer muito, porque você precisa participar o tempo todo das ações. Quando você reduz o espaço, quando você precisa tocar mais vezes na bola, a responsabilidade em relação ao que vai ser construído coletivamente aumenta, e a gente tem um crescimento, um potencial de vários atletas que de repente se destacam por terem esse contato intensificado, por participarem das decisões constantemente. Então vale a pena você estar exercitando aí essa metodologia, você está colocando em prática quando o assunto é formação de atletas de futebol de campo. Então, para fechar, quem entende de futsal e entende de base forma atletas com mais capacidade cognitiva, com mais condição física, com mais capacidade técnica. Enfim, vale a pena investir aí nessa metodologia relacionada ao futsal, buscando aí a formação dos atletas no futebol de campo. Bem, o segundo aspecto que mais gerou atenção aí, que mais a gente viu que foi um assunto que foi pauta aí de
vários projetos, não só com a gente aqui, mas com toda a comunidade aí no futsal, é o futsal enquanto comunidade, enquanto pertencimento local, enquanto esporte com capacidade de transformação social. Então o futsal ele trouxe identidade, visibilidade e engajamento social. Tá? É o futsal como ferramenta de pertencimento comunitário. Você unir atletas, dirigentes, torcedores, famílias em prol do futsal. Aí o que a gente viu e foi muito destaque? O aumento da visibilidade desses campeonatos, tá? Esses campeonatos transmitidos aí ao vivo pelo YouTube, nas redes sociais, os atletas fazendo live, fazendo de repente merchan, enfim, muita cobertura midiática e valorizando atletas, clubes, patrocinadores, muitos patrocinadores dessas equipes de comunidade, equipes regionais que não têm espaço às vezes nas grandes mídias ou uma capacidade financeira para estarem em um projeto profissional, mas podem estar ali apoiando, entendeu? Aquela equipe da sua comunidade, aquela equipe das pessoas que compram no seu negócio, enfim, é algo que realmente muito atrativo do ponto de vista também em relação a essas questões sociais. Outro ponto importante, você tem muitos talentos jogando hoje nesses campeonatos amadores, no futsal aí das comunidades. E é muito legal quando você tem um treinador, tem alguém especialista que trabalha em equipes de alto nível, equipes profissionais e que vão até esses lugares para verem esses atletas, para darem oportunidade, para buscarem aí novos talentos. Então, se você tem um projeto de alto nível, participa de competições oficiais, trabalha com atletas profissionais, não tem problema, você pode ir lá sim, e é até bom que você vá, porque você vai encontrar aí muitos atletas que de repente querem uma oportunidade. E o mais legal de tudo isso, eu acho que é a torcida. A gente tem aí uma dificuldade imensa para levar público para jogos de futsal. Tá? Tem algumas exceções aí de equipes que lotam seus ginásios em todos os jogos, mas a gente tem também muitas dificuldades e um dos motivos é a concorrência. Às vezes até na mesma cidade você tem várias modalidades aí que jogam no mesmo dia e o futsal às vezes não é tão atraente para o público no local, mas esses jogos eles atraem até pela paixão, por toda a ligação que tem entre a comunidade e a equipe ali, um público muito legal. Então isso é outra coisa que faz falta no futsal, a torcida precisa comparecer, então é muito importante que você tenha esse engajamento e esse pertencimento, e quando você faz um projeto que é ligado e tem muita força ali dentro da comunidade, você consegue esse objetivo. Então, para fechar, o futsal ele não é só competição, ele cria identidade, orgulho e conexão social. Pense nisso. O terceiro tema que eu estou trazendo aqui para vocês é um tema que eu tenho chamado de ponto cego, que é futsal escolar. Diria que não apenas o futsal, mas vários outros temas e outros conteúdos da educação física na escola hoje vivem uma crise de identidade e no caso do futsal, por que é um ponto cego? Porque as crianças deixaram de praticar o futsal da maneira como era antigamente. Tá? Então, se hoje a educação física é uma educação que busca inclusão, diversidade, novas oportunidades, o futsal ele praticamente não existe, como não existe basquete, vôlei, esportes radicais, e isso tem muita ligação com a BNCC, tá? Base Nacional Comum Curricular, implantada em 2017 e vigente em praticamente todo o território nacional. A BNCC ela traz já os temas e conteúdos que o professor precisa desenvolver em cada bimestre, em cada aula, enfim, já tem um direcionamento. Isso é bom porque a educação física necessitava de uma identidade, colocou aí as mesmas características de outras disciplinas e até uma certa valorização em relação à educação física que não existia anteriormente, mas por outro lado criou-se
é um problema para muitos professores que precisam, de repente, convencer os alunos a estarem fazendo, ou de repente não tem uma estrutura adequada. Em lugares onde existe uma tradição de determinados esportes ou modalidades ou práticas corporais, e aí eu não estou falando só do futsal, tem lugares, por exemplo, que as pessoas querem jogar beisebol, em outros lugares tênis de mesa, e aí o professor ele não pode estar contemplando aquilo naqueles momentos porque a BNCC já traz aí todo um cronograma definido para o professor. Por que é um ponto cego? Porque à medida que a gente não tem mais o futsal na escola, independente de formação de atleta, de equipes de competição, a escola sempre foi uma base, tá? E muitos jogadores começaram na escola também, através do futsal, a maioria das escolas não tem campo. A gente não deixa de formar muitos jogadores. Então isso pode comprometer. Claro que existem outros motivos aí relacionado à formação de um atleta profissional, mas esse ponto cego, eu estou chamando de ponto cego porque eu estou vendo que muita gente não tem dado a devida atenção para isso quando o assunto é formação de jogadores ou formação de atletas. Tá? E aí a gente não está falando de você simplesmente jogar na escola, a gente está falando de você aprender. Tá? Você precisa aprender a cultura de um esporte, aprender de repente as regras, as técnicas, aprender toda a transformação social que aquela modalidade promove. E realmente é muito difícil fazer isso quando você tem 2 aulas por semestre, 4 aulas por ano. Então é isso que a BNCC fez, ela reduziu, tá? Ela ampliou o leque de possibilidades, muitas vezes sem menor condição de ser aplicado aquilo, como vem no currículo, e diminuiu significativamente as possibilidades aí de práticas e de desenvolvimento de projetos. O que a gente trouxe nesse conteúdo? Sugestões de possibilidades de superação desses conflitos, de como que o professor pode lidar com isso e atender aquilo que os alunos querem, de como que o futsal pode ser estudado também. É importante que a BNCC ela traz essa pegada teórica e o professor precisa estudar muito, conhecer as histórias, conhecer de repente tudo que está por trás daquele esporte, daquela modalidade, daquele tema, conectar a teoria e a prática. Não é só jogar, você precisa discutir as regras, ver a cultura esportiva, trabalhar a cooperação, trabalhar a ética, e tudo isso alinhado à BNCC. Então é algo que realmente trouxe muitos problemas para os professores que não estavam preparados para... Era uma necessidade da educação física, mas quando isso aconteceu, vieram outros problemas, e um desses problemas é você não ter mais aquelas práticas tão tradicionais e tão populares, e a liberdade que o professor tinha para de repente desenvolver esses projetos independente do período, do ano, tá? Era uma coisa que realmente fazia diferença na vida de muitos alunos e que hoje cria conflitos. Então, futsal na escola não é rendimento, é formação, tá? É muito importante. A gente deixou de formar à medida que a gente não tem mais essa prática de uma forma massiva como era antes. Quarto tema, futsal feminino, e a gente teve um marco histórico que foi a Copa do Mundo de futsal feminino, a primeira edição. O Brasil super campeão aí, com uma campanha fantástica. A gente pôde acompanhar aí as brasileiras com muita luta, com muita dedicação, conseguiram aí trazer um troféu inédito que vai ficar com o Brasil por mais 4 anos, pelo menos até a segunda edição. Eu espero que o Brasil ganhe novamente, mas 2025 entrou para a história por isso, e também pelo debate aí que toda a exposição que as mulheres tiveram, que as meninas confirmaram isso na Copa do Mundo. Quanto vale o futebol feminino? Então, enquanto o mercado mostra crescimento com vendas, recordes e clubes disputando títulos internacionais, ainda convivemos com atrasos salariais, marketing insuficiente e preconceitos explícitos. Isso foi colocado em debate durante o ano em várias situações. A gente teve exemplos aí de preconceitos, de atitudes extremamente machistas em relação
ao futebol feminino. Terminamos o ano com algumas coisas lamentáveis, como o presidente do Flamengo, com uma fala muito infeliz e totalmente preconceituosa em relação a uma jornalista. Tivemos o Fortaleza, que rebaixado para a Série B e acabou aí desmanchando o departamento de futebol feminino. Então, realmente, a gente acompanha os dois lados, o crescimento que a modalidade vive e a oportunidade que é, assim, para você trabalhar com futsal, para quem está começando, para quem quer desenvolver projetos, mas a gente vê também o outro lado, que é o lado da desvalorização, do preconceito e de tudo que acaba, de certa forma, significando aí que as mulheres vão ter que lutar e em 2026 isso não vai ser diferente, tá? Mas a modalidade está crescendo, tem um mercado internacional agora com a Copa do Mundo. O Brasil vai ser sede também da Copa do Mundo em 2027 e ainda vive problemas aí que já deveriam ter sido sanados há muito tempo. Então, o futsal feminino avança, mas a luta por respeito continua. E o último tema, eu acho que foi o tema mais delicado que a gente teve aqui durante todo esse ano de 2025, que é a influência dos pais nas categorias de base. Então, a gente até tem uma frase aqui: quando a arquibancada adoece o jogo, realmente foi coisas muito tristes que aconteceram nas categorias de base. A Federação Paulista de Futebol chegou até a suspender a participação do público nos jogos em algumas rodadas. Tivemos casos de violência contra as crianças, pais brigando na arquibancada. E o caminho que isso eu pretendo falar sobre isso também, que é uma tendência para 2026, mas vou adiantar aqui para vocês. O caminho que alguns clubes e alguns treinadores têm tomado é o de repente, fazer a avaliação da família para aceitar o atleta. Então o clube ele já entende que se o pai é problemático, se o pai tem dificuldade de entender como funciona o processo de formação de um atleta e qual é a função dele, o atleta não vai se enquadrar, vai ter problema, e esse atleta já está sendo, entendeu, cortado antes mesmo de fazer parte de qualquer plano da equipe. E é triste, porque o que a gente viu foi assim: o que deveria ser um espaço de formação, de aprendizagem, virou um campo de guerra, um espaço de violência, um espaço de corte de sonhos. As crianças acabam abandonando, não querendo mais participar desses ambientes. Então é algo muito triste. Quem sofre com isso? As próprias crianças, atletas pequenos sendo humilhados, chorando, desmotivados, e em muitos casos até abandonando, como eu já falei, o próprio futsal. E a gente trouxe aqui durante o ano também algumas medidas, tá? É um problema cultural, então você precisa trabalhar muitas questões de valores, como convivência, respeito, disciplina, saber lidar com vitória e também saber perder. E o principal é fazer com que os adultos entendam que o jogo é das crianças. Tá? Educar os pais, criar regras, campanhas de conscientização, dar voz às crianças e valorizar o futsal como formação são passos urgentes. Então a gente precisa entender que as crianças não devem pagar pela falta de respeito ou de repente pelo mau comportamento dos adultos. Estamos chegando ao final. A retrospectiva 2025 foi para mostrar exatamente o que é o futsal século XXI. Projeto que enxerga o futsal como ferramenta de formação integral, uma maneira de formar atletas mais inteligentes, cidadãos mais conscientes e comunidades mais fortes. Seja no alto rendimento, na escola, no feminino ou na base, o futsal precisa ser protegido, valorizado e pensado com responsabilidade. Vou deixar um recado aqui para vocês. Que 2026 venha com mais debates, mais projetos e principalmente mais respeito ao jogo e às pessoas que fazem parte dele. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns links
tá? De alguns assuntos que eu citei aqui, tá? Tenho a historinha das lesões ali do São Paulo, que é uma matéria do GE muito interessante, vale a pena você ler, vou deixar o link aqui. Vou deixar o link de cada vídeo também, de cada assunto que foi colocado aí, para você se aprofundar um pouquinho mais, saber um pouco do que aconteceu dentro disso. Espero que vocês também revisem o que aconteceu com vocês em 2025 e lembrando que a gente não está aqui para apontar os erros, mas sim para de repente corrigir as rotas, de repente se preparar melhor para 2026 e acertar. Valeu, é isso aí. Obrigado, até mais.